Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Boa noite a todos do Centro Espírita Antônio de Oliveira de São Paulo. Agradecemos a oportunidade, pela confiança, pelo convite, especialmente o Wagner, quem fez o convite. E na noite de hoje vamos falar sobre o livro Roteiro do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, O Santuário Sublime, terceiro capítulo, onde o Emmanuel faz uma abordagem muito importante para todos nós. Ele fala do nosso corpo, da máquina maravilhosa que é o nosso corpo. Ele começa falando dos neurônios que transmitem, as correntes sanguíneas, as artérias, os órgãos do nosso corpo, e fala que nós não vemos a lei da divindade em tudo isso, como na própria natureza, os rios, os mares, os pássaros, as árvores. Olhamos uma sementinha de laranja. A gente olha para aquela semente, a gente não sabe numa laranja quantas sementes tem, mas nós não podemos saber quantas laranjas tem dentro de cada sementinha daquela, que a gente planta e nasce aquela árvore que dá frutos em abundância. A gente vê os pássaros voando, muitos sabendo para onde vai, buscando a sua própria comida. A gente olha os peixes nos mares fazendo o mesmo, nos rios. E a gente tenta explicar tudo através do nosso conhecimento. Desejamos nós que Deus prove a sua existência aos sabichões, como nós chamamos, uns aos outros, que orgulho cega a nossa visão. Então não podemos ver a grandeza de Deus. Nós, humanos, não admitimos nada superior a nós. Tudo está abaixo de nós. Principalmente quando detemos o poder. Que entendemos o poder, que o poder é para nós nos usufruirmos dos prazeres, mas não conseguimos avaliar que o poder é para servir. Se nós olharmos para o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado os pobres de espírito. O que significa para o orgulhoso, que não admite nada acima deles, que somos nós. Pobres de espíritos para ele é o ignorante, é aquele que não tem o saber, o conhecimento da física, da química. Então, e outras ciências, esses que não detêm esse conhecimento são os pobres de espírito. Mas quando Jesus fala dos pobres de espírito, ele fala para os mais simples, ele fala para os humildes,
que esses são os pobres de espírito, porque já conquistaram virtudes e são eles resignados diante da lei de Deus. Admite a existência de Deus e que Deus está acima deles. Assim é cada um de nós. Orgulhoso ao máximo. Não admitimos nada acima de nós. Mas Deus é superior a nós. Deus criou todo o universo. Deus é eterno. O universo é infinito, porque foi criado por Deus. Nós somos espíritos imortais, porque somos criados por Deus. Só Ele é eterno. O planeta a qual habitamos também foi criado um dia. Passou a existir como nós a partir do dia que foi criado. Somos imortais justamente porque temos um começo. E Deus não tem começo, nem fim. Por isso é eterno. E diante da sua eternidade, das leis do amor que rege o universo, tudo vai sendo constituído. Os nossos corpos, que vêm do próprio planeta que habitamos, olhamos para nós, pegamos uma receita médica e olhamos. Você precisa tomar ferro, potássio, sais minerais. De onde vem isso? Da Terra, do planeta em que vivemos. Da onde constituímos o nosso corpo. Por isso que a gente lê a Bíblia e encontra aquela máxima. Do pó sairemos e ao pó voltaremos. E a gente não admite. De quem? Da onde vem essa lei? Quem é que criou tudo? Estudamos física e vemos os átomos, os prótons, as moléculas. E aí? De onde vem tudo isso? Criamos nós um clone humano, mas usando o quê? A base que já existe. E de onde vem Deus? Tanto que a própria ciência nossa admite. A ciência descobriu, a ciência não criou. Ela descobre aquilo que já está aí pronto por Deus. Um exemplo disso podemos dar com a lei da gravidade. Quantas maçãs caíram de uma árvore antes de Newton observar? As frequências que nós temos em rádios, televisão, está na própria natureza.
Tudo é uma frequência. Os pássaros cantam como notas musicais. Tudo tem a mão de Deus. E temos que nós ser pobres, humildes, para reconhecer que Deus é tudo. Que Deus é a causa primária de todas as coisas. Que Deus nos criou. Somos parte de Deus. E assim, a gente, como pobre de espíritos, vai entendendo melhor e admitindo. E entendemos porque Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Buscai o reino de Deus, que tudo será acrescentado, porque tudo provém de Deus. E nós vamos desenvolvendo os mecanismos para a nossa conquista. Vamos observando a natureza e assim vamos construindo uma vida melhor. Foi assim que saímos da pedra lascada até os dias de hoje, a internet. Mas tudo já existia. Tudo vem da lei de Deus. A harmonia que Jesus diz, Ele Deus. Eu e o Pai somos um. Porque os seus sentimentos, os seus pensamentos são os mesmos. E Jesus poderia até ter nos dito: eu e tu sejamos um dia, porque sentimos e pensamos. Somos pobres de espírito, resignado diante do poder de Deus. Sem Ele, nada existia. Nem mesmo nós estaríamos aqui. Quantas coisas podemos dizer? Olhando à nossa volta, abrindo a janela, olhando as árvores, olhando os cântaros dos pássaros, com aquelas músicas lindas, o som dos ventos, a água do mar se chocando contra as pedras, os peixes. Tudo é perfeito. O nosso alimento tiramos da terra. Tudo que usamos, tiramos da terra. Nos curamos através do que tiramos da terra. Nos alimentamos. Respiramos ar.
é o nosso combustível. Não podemos viver sem ar. Da onde vem? A água que ingerimos, quem criou? Tem que ter uma inteligência suprema. Olhamos para o céu, olhamos as estrelas, a lua, o sol. Quem criou tudo isso suspenso no ar? Estudamos, descobrimos milhões, bilhões de galáxias. O nosso sistema solar, a Lua, o Sol que nos dá luz, poderíamos nós criarmos? Só Deus. E a nossa pureza de coração é que vai fazer com que nós entendemos. E quando a gente se submete à lei de Deus, assim a gente fica maior. A gente cresce quando se torna pequeno. Porque diante de Deus é o que somos. Muito pequeninos. E quando nós nos colocamos no nosso lugar, podemos observar toda essa maravilha. Que o Emmanuel, o amigo, irmão querido, através do Chico, nos trouxe a sua mensagem. Olha quanta coisa podemos olhar, quanto podemos sentir. Sentir o sangue pulsando em nossas veias. Como que isso pode acontecer? Como que essa máquina pode funcionar desse jeito? Como nossos olhos, nosso globo ocular, cria todas as imagens que estamos vendo? Nenhuma máquina humana pode fazer isso, pode apenas copiar. Ouvir sons com perfeição dos nossos ouvidos, nosso aparelho auditivo, os nossos sentimentos pelo outro, as diferenças de raças, idiomas, culturas diferentes. Da onde vem? De onde viemos? Para onde vamos? É uma pergunta que a ciência não responde. Mas nós, que temos acesso a esse conhecimento maravilhoso do Espiritismo, sabemos de onde viemos e para onde vamos. Sabemos do nosso objetivo, do nosso crescimento através da justiça de Deus, que nos dá a oportunidade de aprender através da escola da vida, da sua justiça coroada pela reencarnação.
Veja que a gente até pode comparar o que a gente faz. Deus nos dá a oportunidade de aprendizado. Nós estamos escrevendo o livro da nossa vida, com vários personagens que nos auxiliam na nossa evolução. Cada reencarnação é um capítulo. E através do capítulo anterior, a gente escreve o seguinte, e assim sucessivamente. Nessa escola maravilhosa, que hoje é esse planeta, amanhã não sabemos ainda, mas com certeza estaremos aprendendo muito mais. Nós entramos numa escola no jardim da infância e vamos progredindo por várias etapas. Nos tornamos doutores. É como a gente estivesse reencarnando. Porque é a mesma pessoa e o mesmo espírito. Um dia é pobre, um dia é rico. Um dia é doutor. Outro dia vem numa vida mais humilde. Faz parte do roteiro da nossa vida, do capítulo que estamos escrevendo. E tudo vem de Deus. Tudo o santuário sublime, como Emmanuel chama. Quanta coisa a gente deixa de ver por ser ignorantes, egoísta, orgulhoso, se considerando melhor do que o outro. E temos o mesmo princípio. Da onde veio o bonzinho, também veio aquele que nós julgamos e condenamos. Das mesmas mãos. De onde vem o negro, vem o branco. Da onde vem o japonês, vem o branco. Da onde vem o pele vermelha, vem todos os outros. De onde veio o pobre, veio o rico. Da onde veio os deficientes de todas as formas, veio também os sãos. Tudo tem uma razão. Não existe maldade no mundo. O que existe é a ignorância da lei de Deus, da lei do amor. E podemos ver Deus nas correntes dos rios, em todos os lugares para onde olharmos. Nos nossos filhos, da esposa, no pai, na mãe, no mendigo que pede esmola nas ruas. Em todo lugar. Na água que tomamos, no remédio que nos dá a cura.
tudo tem a mão de Deus. Mas a gente insiste em querer nós ser os donos de tudo. Não reconhecendo que existe uma inteligência, uma sabedoria suprema acima de nós. Por isso, todas as aflições do mundo, individual e coletiva. Por isso sofremos consequência quando destruímos a natureza. Porque Deus criou a natureza para nos servir. Deus criou o rio, as águas, para nós podermos saciar a nossa sede. E a gente polui tudo. Olha que interessante. Quando a gente olha dessa forma, olha com amor, com coração, tudo é maravilhoso, perfeito, porque Deus é perfeito. Só Ele é perfeito. Todos nós estamos em construção. Estamos aqui, fazendo reflexões, eu as minhas, cada um fazendo a sua. E assim vamos nós, vendo, ouvindo, sentindo no pulsar do nosso coração a existência de Deus, que Ele está sempre, em todos os lugares, que possamos nós imaginar. Jesus trouxe a mensagem, o enviado, o ungido, vivenciou entre nós e falou de Deus. Ele é o provedor de todo o universo. Somos nós o instrumento de vossa paz. Estamos aqui refletindo no nosso aprendizado, construindo, batendo o homem velho, o orgulhoso, para nascer o homem novo, o pobre de espírito, o humilde, aquele que reconhece em Deus e vê em Deus tudo, que sem Ele nada é possível. Não podemos aqui definir Deus, só podemos sentir. Para onde quer que olhamos, lá está Deus. No lugar mais alegre possível ou no mais triste, Ele se faz presente. Observar e absorver, para ter uma vida com muita harmonia e paz. Que Deus abençoe a todos nós e que Jesus seja hoje e sempre a luz no caminho de todos nós. Que assim seja.